I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e mais uma matéria de um desses sites, desses portais que, na verdade, todos eles estão atrelados ao mesmo patrão, né? Ao mesmo site mora ali. A maioria deles, pelo menos. E, meu Deus, basta dizer que começa com le e termina com ois. É uma coisa assim absurda. O nome da matéria, Whitewashing, como a prática de embranquecer personagens afeta as adaptações de quadrinhos. A política de embranquecer personagens nos cinemas é prejudicial para a representação de diversos grupos étnicos. Deixa eu pensar, desde os anos 2000, quando isso aconteceu? Quando um personagem de outra etnia virou branco? E quando um personagem branco virou de outra etnia? Eu acredito que a gente está vivendo um blackwashing, um minoria washing, como eles gostam de falar, porque é tudo minoria. No Brasil, pelo menos, não são minoria. O que eu quero dizer é que, essa mania, olha cara, essa mania horrorosa e de gente que eu não posso falar de outra forma que não anencéfalas, que não de importar conceitos raciais dos Estados Unidos. A gente não tem nem como começar a importar esse tipo de coisa, porque são realidades completamente diferentes. Os Estados Unidos não foi e dificilmente um dia vai ser, por conta dessas relações loucas que eles têm por lá, um exemplo para qualquer questão racial. Não dá para importar esse tipo de conceito de um país que é completamente diferente do nosso em relação a relações raciais. Aqui tinham estados que até os anos 60 proibiam a entrada da pessoa em determinado restaurante, em determinado hospital, em determinada escola pela cor? Não. Aí ninguém vai falar, mas aí não tinha acesso, porque pobreza e não sei o que lá. Meu Deus do céu, são relações diferentes. Não dá para comparar, ainda mais aqui no Brasil, em que agora a gente importou esse lindo conceito de palmitagem, que na verdade não deixa de ser uma questão racial, um ismo bem pesado, inclusive, onde você quer proibir uma pessoa de uma cor de casar, namorar e ter filhos com uma pessoa de outra cor. Sendo que no Brasil, a população parda, porque mudaram tudo, né? Porque agora para facilitar, né? É a mania do brasileiro. Antes a gente tinha várias divisões, né? Você tinha branco com negro, branco com índio com negro, o filho do índio com negro, enfim, tinha um mameluco, tinha um cafuso, tinha um mulato. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo pardo. E aí o que você fala? Se um negro tem filho com uma japonesa, por exemplo, ele vira pardo? Ele vira oriental? Um branco com um japonês, ele vira o quê? Ele vira pardo? Ele vira oriental? Essa coisa de... Porque aqui é muito comum. É muito comum. Então essas pessoas que nasceram com a internet, que têm acesso a todo tipo de informação, o que eles fazem? Vamos importar um negócio dos Estados Unidos, que é muito mais fácil, né? Então, porque é igualzinho lá, nós somos idênticos. Então, continuar com a matéria. 2021, mas um debate que é levantado há décadas diz respeito ao embranquecimento de pessoas e figuras históricas negras no cinema. Veja bem, o nível da pessoa que não sabe a diferença entre mais e mas, querendo escrever um texto sobre um assunto tão importante. Importante no sentido de que existem dificuldades, mas as nossas dificuldades são diferentes. As dificuldades do brasileiro é diferente. O negro, o pardo, não é a minoria no país, em números totais de habitantes. Enquanto nos Estados Unidos ele é. A população branca é a maioria. Já começa por aí toda a disparidade da coisa. Porque eu, por exemplo, eu estudei numa universidade pública do Centro-Oeste. E posso te dizer que a maioria dos alunos da universidade pública
não era branca. Isso antes das cotas, tá? Não existiam cotas. Eu posso inclusive te dizer que tinham cursos que eram assim 90%. Aí você vai, mas aposto que direito e medicina... Olha, direito tinha mais branco, medicina tava bem... Tinha bastante o que hoje é chamado de pardo. Então, aonde você consegue imaginar isso numa situação similar, porque lá a universidade pública não existe, mas uma universidade que tenha um bom conceito, onde tenham mais negros, porque lá não tem pardo, lá não existe nem esse conceito. Lá o cara, filho de um relacionamento birracial, é negro. Ele deixa de ser branco. E muitos negros têm preconceito contra esse cara se ele tiver a pele muito clara e os traços diferentes. Então aí você tem um cara que não sabe a diferença entre mas e mais escrevendo. Beleza, coisa linda. Por ser um debate muito rico e cheio de nuances, inclusive envolvendo a prática oposta, que envolve transformar originalmente brancos em pessoas negras ou de outras etnias do cinema, é necessário analisar todo o impacto histórico e cultural desse movimento e entender como ele é prejudicial até hoje para a representação de diversos grupos minoritários. Minoritários aonde? Esse é o problema. Eu quando eu vi essa matéria, eu falei assim, vai dar um bom vídeo. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar esse texto, porque é um brasileiro falando de racismo americano, mas querendo transportar para a realidade brasileira. Essas duas coisas não, como dizem no interior, não conjumina. Não conjumina. O nosso povo é diferente. Existe o preconceito de raça no Brasil? É óbvio que existe o preconceito de raça no Brasil. Isso é óbvio. Não tem como negar que não aconteça. Assim como existe um preconceito de pessoas mais pobres, aí não importando a cor. A maioria é parda. Isso é um fato também. Mas diferente dos Estados Unidos, onde, por exemplo, você tem um white trash, que é aquele branquelo do sul dos Estados Unidos, que fica fazendo moonshine, tomando porre e casando com a prima e com parentes de primeiro grau, ele tem preconceito contra o vizinho dele que é de outra cor. Pergunta se isso acontece no Brasil. Se o cara que mora na quebrada olha a cor do vizinho dele. E olha, eu conheço a quebrada e detalhe, mais do que esses caras que nunca saíram de casa, eu conheço a quebrada em diversas regiões do Brasil. E em São Paulo, por conta de alguns empregos que eu tive, eu conheço o extremo do extremo da periferia. Eu já entrei em lugares que as pessoas só de passar em frente ficam apavoradas. Eu já entrei nesses lugares. Eu tenho conhecimento, eu já passei por esses lugares. Essas pessoas não, ficam no apartamentinho dele com ar-condicionado, internet e tudo mais, vão lá na Vila Madalena tomar chopinho e cerveja e discutir relações sociais e raciais, enquanto eles estão pagando R$15 numa garrafa de cerveja e pagando R$40 numa porção, dependendo da porção é muito mais. E eles estão lá, nesse ambiente, discutindo relações sociais. Nunca podem ter entrado na periferia para fazer aquelas ações que eles ficam filmando e tirando foto deles mesmos para mostrar o quanto eles são virtuosos. Mas nunca entraram e nunca foram além disso. Duvido que uma pessoa dessa tenha coragem de pegar o carro, uma moto e entrar sozinho num lugar desse. Duvido. Mas eles estão lá discutindo as questões raciais na Vila Madalena. Ou em Moema. Quem é de São Paulo vai entender bem as referências. No caso do Rio, no Leblon, Barra da Tijuca. Aí outras cidades eu vou ficar devendo as referências de bairro. Porque eu não lembro muito bem. Em Curitiba eu não vou lembrar muito bem, porque eu mudei de lá há muitos anos. No Mato Grosso, em Cuiabá também não vou lembrar, mesmo porque até tem óbvio que tem, como qualquer lugar, mas eu não vou lembrar o nome dos bairros. E aí essas pessoas querem ficar discutindo o embranquecimento dos personagens nos quadrinhos, no cinema. Como o cara tem a coragem de escrever um texto desse em 2021, onde acontece tudo o inverso? É, na verdade, um blackwashing. E eu vou até mais tarde lançar uma pesquisa, porque eu quero saber a cor, a raça das pessoas que assinam, que assistem o canal, por uma curiosidade minha. Mas eu tenho certeza que mesmo que tenha uma... eu tenho certeza que a maioria não vai ser branca. Eu tenho quase certeza disso. E aí, quando as pessoas reclamam de mudar a cor de um personagem, não sei o que lá,
falam que o cara tá indo lá pra Casa Grande, virou capitão do mato, esse tipo de coisa. Aí o cara namora uma mina que é branca, uma mina namora um cara que é branca, tá palmitando. Detalhe que normalmente quem fala isso é pardo, ou seja, é filho de algum tipo de relação interracial. Aí eles se auto-intitulam de preto, porque aparentemente ser pardo é um crime. Aí a gente tem uma questão também da imprensa no geral. Aí o pardo, quando aparece em alguma reportagem em que o preconceito racial pode ser usado contra ele, ou melhor, o preconceito racial é um fator nessa reportagem, ele deixa de ser pardo e vira negro. Ou então ele vira negro pardo, pardo negro, entendeu? Para remeter. Porque isso é uma necessidade por conta desse conceito racial, de problemas raciais que a gente está importando dos Estados Unidos. E aí falam, olha, a gente está embranquecendo os personagens de outras etnias, o que a gente sabe que é uma mentira absurda, e falam, não é fácil criar novos personagens, que é o que todo mundo fala, mas não sou eu que falo. É branco, é preto, é pardo, é asiático, todo mundo fala. A questão tá cada vez mais difícil criar novos personagens, porque as contratações da Marvel, da DC, elas não são baseadas em talento como eram antigamente. Elas são baseadas em etnia e sexualidade da pessoa. Tanto que, se você pegar, por curiosidade, pesquisem vocês mesmos. Vou pegar, sei lá, o Byrne. Pega como quando ele começou, as revistas que ele começou escrevendo, até ele pegar ali o Super-Homem. Ou você acha que ele chegou lá, 2, 3 anos de indústria, toma aqui o Super-Homem, meu irmão. Porque gostei dos seus olhos. Você é casado com quem? Legal, Super-Homem aqui, ó, pra você. Óbvio que não era assim. E aí foram criados personagens como Spawn, e eu só tô pegando personagens dos anos 90 pra cá. Spawn, Super Choque, Michonne, o Bispo, o Aço. São poucos personagens? São. Mas me diz aí, dos anos 90 pra cá, quantos personagens foram criados que fizeram real sucesso? Deadpool, eu tô falando de sucesso, que você fala o nome, qualquer norme, qualquer pessoa que nunca comprou uma HQ na vida vai conhecer. Deadpool. Claro, devem ter outros, mas na minha cabeça, o bom de fazer esses vídeos assim é não pesquisar muito, porque quem vem de cabeça. Realmente, qual personagem dos últimos anos, dos anos 90 pra cá, que teve um impacto na indústria de quadrinhos, e não só isso, teve um impacto no mundo cultural pop em geral. Assim, qualquer norme vai saber quem é. Só o Deadpool, na minha cabeça. De novo, podem ter 10, 50, 1000, mas eu não consigo lembrar de nenhum outro. Agora, o Spawn, o Super Choque, Michonne, Bispo, o Aço, esses eu consigo lembrar de cabeça. E digo mais, o Super Choque nunca gozou do mesmo sucesso que ele teve no Brasil nos Estados Unidos. Isso para as pessoas verem como a gente é completamente diferente. Nunca! Ele nunca chegou nem perto. Aqui o Super Choque virou um fenômeno cultural. Todo mundo conhecia o Super Choque, claro, por conta da animação. Mas todo mundo conhecia, gostava e adorava o Super Choque. Enquanto ele nunca fez o mesmo sucesso nos Estados Unidos. Nunca chegou nem perto. A Michonne, puta sucesso aqui no Brasil também. Aí se você fugir um pouquinho do mundo dos quadrinhos, o que é considerada série de negro, série para famílias negras, no Brasil sempre fizeram um sucesso enorme. Eu, a Patroa e as Crianças. E antes disso, é que eu não vou lembrar de cabeça, mas antes disso, Todo Mundo Odeia o Chris. Mas antes disso, tiveram outras séries que, infelizmente, vai falhar a memória agora. Porque a gente nunca se importou se a família principal do sitcom era branca, preta, azul, rosa. Ninguém nunca se importou com esse tipo de coisa. Se a série fosse boa, tinha sucesso. Eu, a Patroa e as Crianças também. No Brasil, e também o Todo Mundo Odeia o Chris. Nos Estados Unidos, elas nunca alcançaram o sucesso e se tornaram um fenômeno cultural que se tornaram no Brasil. Não dá para comparar. Não existe whitewashing há muitos anos. Muitos anos. E a gente está importando um conceito racial dos Estados Unidos que não nos representa. Esse sim não nos representa. E ao invés da gente estar, fazendo propaganda, difundindo novos criadores,
enfim, cultura brasileira, tentando difundir essas criações. Não, a gente tá lá, e eu me coloco no meio também. Apesar de eu fazer muito pouco isso, eu devia fazer mais. E é uma intenção minha, começar a fazer mais. Começar a ler mais HQ brasileira, ler como eu fiz com o Curupira, entendeu? A gente precisa disso. Aí, a matéria chega a pegar a Cleópatra, e aí eles pegam uma Cleópatra que, eles falam que é whitewashing. Eu já fiz um vídeo sobre o preconceito que a Gal Gadot sofreu quando foi dito que o filme da Cleópatra ia ter ela como atriz. Eu já falei sobre isso, que a Cleópatra era ptolomaica, que ela era grega, entendeu? E mesmo os egípcios, se você pegar pela região que eles residiam, eles tinham um tom de pele mais oliva mesmo. O tom de pele deles lembra mais dos mouros do que de um africano, um africano setentrional ou do africano do sul. Mas não, né? É África. Todo mundo é negro na África, não tem essa. Apesar dos vários países onde as pessoas não são. E esse é o problema. São pessoas que não estudam, são pessoas que importam conhecimento de países onde as diferenças culturais são absurdas e querem transportar isso para o Brasil, e aí ficam reclamando de whitewashing na cultura americana, coisa que a gente sabe que não acontece mais. E não acontece há muito tempo. Muito tempo. Agora, não dá pra criar personagem novo. Não dá porque é um bando de incompetente. Porque você precisa ter competência para criar algo novo. Você precisa ter. Eu adoraria criar coisas novas, mas eu não tenho competência para isso. Mas que eu adoraria? Eu adoraria. E é justamente isso. São pessoas reclamando de embranquecimento, onde não acontece, querem transportar todo um conceito dos Estados Unidos, querem importar esse conceito dos Estados Unidos para o Brasil. Enquanto isso, a gente que só quer ver um bom filme, ler uma boa HQ, ler um bom livro, só se ferre. Não é assim. Se a gente reclama que já tá saturado de herói, também. Você tá saturado, sabe por quê? Porque você não quer ver diversidade. Por que você não quer ver diversidade? Você não quer mais ver filme de super-herói. Eu já ouvi essa. Que eu não tô gostando dos novos filmes. Não é porque os novos filmes são ruins. É porque eu não quero ver diversidade. E aí a gente fala tudo isso e quando vai ver o autor da história, preto ele não é. Então, novamente, aquele pessoal bacanudo que vai discutir relações sociais ali na Vila Madalena. Nunca botou um pé numa favela na vida. E se botou foi com um monte de gente em volta. Ou pra curtir lá, entendeu? Ir lá curtir um monte. Principalmente no Rio isso acontece muito, curtir um monte e depois se empirulitar pro apartamento dele lá no Leblon, na Barra da Tijuca. E é isso. Desculpa se o vídeo foi um pouco mais longo do que o normal, e eu sei que, apesar de estar envolvido com cultura pop, eu acabei entrando em outras coisas, e eu tô muito curioso mesmo para saber, no final do dia 23, quantas pessoas são brancas, são pretas, são pardas, são asiáticas, indígenas, enfim. Eu quero saber, eu fiquei curioso mesmo, para saber as etnias das pessoas, as raças das pessoas que assistem o canal e apoiam também o canal. Então é isso aí. O que você achou? Desculpa por não ter lido a matéria inteira, mas vocês conseguem ter uma noção do geral. O que vocês acharam dessa coisa de whitewashing, que existe ainda whitewashing, quando a Ana Bolena colocaram uma mulher com a tonalidade de pele extremamente escura foi tudo pensado. E para essas pessoas está acontecendo whitewashing. E tudo o resto que acontece é reparação histórica. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Obrigado a todos os apoiadores, vocês ajudam demais o canal. E se você quer e pode contribuir, apoiar o canal, acessa o apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai encontrar recompensas que você terá. Entre elas, escolher o assunto de um vídeo e participar de um VelhoCast sobre um assunto de sua escolha. Além de participar dos grupos do Telegram e do Discord. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.